até 8h20. É 8h15, né? Até 8h15. Queridos irmãos em Cristo, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero convidá-los para a leitura de um texto da Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quero ler os versículos 37 ao 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 ao 39. Eu quero agradecer ao Senhor Deus pela oportunidade que Ele me concede e agradecer também ao nosso pastor pela confiança em nos dar essa oportunidade. Atos 2, 37, 38 e 39. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão ainda longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra e rogamos a ti, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente na compreensão da mesma. Pai, que cada um dos teus servos que aqui estão ouvindo a tua palavra e te adorando sejam edificados e fortalecidos para melhor te servirmos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, uma das doutrinas bíblicas que são marcas, ou que é a marca do movimento pentecostal e que nos é muito cara, é a doutrina bíblica do batismo com o Espírito Santo. Inclusive, eu creio que quase todos os irmãos devem saber, este ano a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil está com uma campanha de oração e clamor a Deus por batismos com o Espírito Santo. Pois, como disse, uma das marcas da fé que nós professamos é exatamente a atualidade da obra do Espírito Santo. E uma dessas obras do Espírito Santo que nós cremos continua sendo efetuada na vida dos salvos é exatamente o batismo com o Espírito Santo. E essa doutrina bíblica, ela é tão importante para nós, que inclusive faz parte da nossa confissão de fé, do nosso credo. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, que é feito pelo próprio Cristo, é Cristo quem batiza com o Espírito Santo, e que esse batismo ele é efetuado, ou ele é evidenciado pelo falar em outras línguas. O batismo com o Espírito Santo, podemos dizer
que ele é a marca do povo pentecostal. O batismo com o Espírito Santo é a doutrina que nos evidencia, que nos caracteriza como povo pentecostal. O batismo com o Espírito Santo, ele está fundamentado na verdade de que o Espírito de Deus continua agindo no meio do seu povo. Que o Espírito Santo, ele continua operando no meio da igreja, capacitando, concedendo dons espirituais, concedendo poder para a igreja testemunhar e cumprir a sua tarefa. O batismo com o Espírito Santo, portanto, não é uma doutrina que está na periferia da fé, mas é uma doutrina central, basilar, para todos aqueles que creem na Bíblia e que acreditam na atualidade da obra do Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada faz questão de destacar diante dos nossos olhos alguns princípios que nos são revelados na Bíblia sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu tenho certeza que o que eu vou falar esta noite é de conhecimento de todos os irmãos, daqueles que amam a Bíblia Sagrada, daqueles que frequentam a escola dominical. O meu propósito, portanto, nesta noite não é apresentar nenhuma nova verdade, mas é, de alguma forma, lhe instigar a buscar o batismo com o Espírito Santo, você que não é batizado com o Espírito Santo. É instigar você que já é batizado com o Espírito Santo, a que por meio da oração, da vida consagrada, mantenha este fogo aceso no seu coração. O meu propósito esta noite é dizer a vós outros que Deus, o Deus Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus, que é aquele que batiza, Ele continua nos capacitando, nos dando poder e autoridade para cumprirmos a sua tarefa. A primeira verdade que nós encontramos neste texto sagrado sobre o batismo com o Espírito Santo e que se constitui em um dos princípios que são de extrema importância na nossa compreensão ou para a compreensão da nossa fé pentecostal, é que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção subsequente à salvação. Os irmãos lembram do que está registrado em Atos capítulo 2. Os discípulos, ou aproximadamente 120 irmãos, estavam reunidos no cenáculo, esperando a promessa do Pai que havia sido dita por Cristo. E ele disse: permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Assim eles fizeram. E os aproximadamente 120 irmãos reunidos no cenáculo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, diz a Escritura que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e todos indistintamente foram cheios do Espírito Santo. E a consequência imediata de serem cheios do Espírito Santo é que eles falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E diz a Bíblia que quando a voz daquele evento, daquele movimento produzido, correu às ruas de Jerusalém, uma grande multidão se reuniu atônita, porque não compreendia o que estava acontecendo. Pedro se levanta e, diante das zombarias daqueles que ali não estavam acreditando ou não compreendendo o que estava acontecendo, Pedro disse: o que está acontecendo aqui não é uma novidade. O que está acontecendo aqui é algo novo, mas não é uma novidade, porque o que está acontecendo aqui foi profetizado pelo profeta Joel. Ele sabia que estava diante de uma comunidade hebraica que conhecia a Bíblia, que conhecia o Antigo Testamento, e que para eles não adiantava Pedro usar argumentos apenas na força, no intuito de querer convencê-los e sem citar a Escritura. Pedro se levanta e diz: olha, é como se ele estivesse dizendo: eu sei que vocês conhecem as Escrituras, então o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado
profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito e profetizarão. Pedro está dizendo, isto aqui é aquilo que foi profetizado por Joel. O que está acontecendo aqui é a promessa do Pai cumprida sobre a vida da sua igreja. É o Senhor revestindo, capacitando, impulsionando, enchendo a sua igreja, que agora salva e agora revestida com poder, está preparada para sair às ruas, dizendo que Cristo Jesus salva, liberta e brevemente voltará. E também aquele que cura. Pedro prega um sermão cristocêntrico, fala da vida de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo. E quando Pedro termina de pregar, a multidão, ou boa parte daqueles que ali estavam presentes, perguntam: varões e irmãos, diante do que vocês disseram, o que faremos? Pedro então diz: arrependam-se, arrependei-vos, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção subsequente à salvação. O que eu estou dizendo para você não é apenas que o batismo com o Espírito Santo segue-se a salvação. O que eu estou dizendo para você, e quero que você entenda nesta noite, é que se você é salvo, a promessa é para ti também. Que se você é salvo, creu em Jesus de todo o coração, peça, busque, porque esta promessa é para a tua vida também. O desejo de Deus, a vontade de Deus é que todo crente seja cheio do Espírito Santo, é que todo crente seja cheio do poder de Deus, para que possa fazer a sua obra debaixo do poder e da autoridade que Ele concede. E a Bíblia Sagrada, desde as páginas do Antigo Testamento, ela já nos revelava isso. Lembre-se, por exemplo, de Números capítulo 11, quando Moisés, achando o seu fardo pesado, por direção divina, separa 70 anciãos. E o Senhor diz: separe 70, e do Espírito que está sobre ti, eu repartirei com eles. Moisés separa os 70, e 2 que não estavam entre os inscritos ficam lá, na tenda, não no meio daqueles que estavam ali. E a Bíblia diz que Deus retira do Espírito que estava sobre Moisés. Perceba como era a logística, a organização. O Espírito não veio ali diretamente do céu, mas do que estava sobre Moisés, o Senhor repartiu com 70. Do mesmo poder, da mesma graça derramada sobre Moisés, o Senhor repartiu com 72, que não estavam entre os escritos, profetizavam no arraial. Eldade e Medade. Aí um crente, curioso, atribulado, chegou diante de Josué e disse: olha, Eldade e Medade estão profetizando lá no arraial. Josué corre para Moisés: meu senhor, Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Aí Moisés diz assim: Josué, tens tu ciúme por mim? Você pensa que poder, é isso que ele está dizendo, e autoridade, unção do Espírito, é concorrência? Não. Quanto mais gente cheio, melhor. Quanto mais gente capacitado, melhor. Quanto mais gente sendo usado, melhor. Quanto mais gente profetizando, melhor. Quanto mais gente impondo as mãos e pessoas sendo curadas, melhor. Josué, quisera eu que todo Israel fosse profeta e que Deus lhe desse do seu Espírito. Queridos, nós, Igreja do Novo Testamento, somos privilegiados, porque pense bem, Moisés disse: quisera eu que todo Israel fosse profeta e que Deus lhe desse do seu Espírito. Moisés viu coisas que eu e você nunca vimos e nunca veremos. Ele viu o mar se abrir, ele viu o Senhor mandar codornizes sobre o deserto,
Ele viu maná cair do céu. Ele viu o Senhor fazer água sair da rocha. Ele viu o Senhor mandar 10 pragas sobre o Egito. Mas queira, me ouça, querido, eu e você vimos o que Moisés não viu. Ele disse: eu queria ver todo Israel como profeta, e que todo homem fosse cheio do seu Espírito. Ele não viu, mas eu vi. Nós vemos, porque o Senhor disse: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão. A tua descendência será uma descendência de profetas. Os velhos sonharão sonhos. Os jovens terão visões. E até servos e servas derramarei do meu Espírito sobre eles, e profetizarão. A igreja, por meio do poder do Espírito, é uma comunidade de profetas, capacitados, revestidos com o poder do alto. O batismo com o Espírito Santo, portanto, é uma bênção para todo crente salvo. Aleluia, aleluia. Me permita fazer uma pergunta. Você tem certeza da sua salvação? Eu sei que tem. Então busque o batismo com o Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito como um sedento busca por uma fonte de água. Aleluia. Se alguém está com sede, morrendo de sede, ele não para no meio do caminho, ele busca até morrer. Ele busca até as últimas consequências. Clame a Deus. Busque pelo batismo com o Espírito Santo, porque esta é uma bênção para mim e para ti. Peraí, canta lá, Sé, Degassi, Morrovasté, canta lá, Bacherim Rai, e canta lá, se anda lá, Rai, de canta lá, Rai, canta Mahá, se anda lá, se canta Rai. Busque o batismo com o Espírito. Em segundo lugar, o batismo com o Espírito, além de ser uma bênção subsequente à salvação, a Bíblia o chama de o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Dom é carisma, é algo dado de graça. Agora entenda, às vezes os crentes confundem algo ser dado de graça com algo que não tem custo. E à luz da Bíblia são duas coisas diferentes. Algo ser dado de graça não significa algo sem custo. Eu vou lhe ilustrar. Efésios capítulo 2 diz que a salvação é pela graça, não diz? Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é ou não é de graça? Mas eu lhe pergunto, ela é sem custo? Não, porque Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. É de graça, mas tem um custo. Negação de si próprio, tomar a cruz, arrependimento, confissão. O batismo com o Espírito é um dom, ou é o dom de Deus. É de graça, mas há um custo. E o custo do dom é o custo da perseverança. Da perseverança em oração. Jesus disse, isso está revelado em Atos 2, o que eu estou dizendo. Ele disse assim, em Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não disse quando, ele só disse ficai, até que do alto sejam revestidos.
permaneçam e esperem o custo da perseverança, regada pela oração, é o que nós precisamos encarar para sermos batizados com o Espírito Santo. Me permita contar o meu testemunho rapidinho. Do início da minha fé, alguém me falou sobre o batismo com o Espírito Santo, congregando na Monte Sião, na época na época em que eu me converti pelo irmão Nemésio, depois pelo irmão Raimundo Lima, e eu comecei a dizer: Jesus me batiza com o Espírito, Jesus me batiza com o Espírito. Orava pelo almoço: Senhor, abençoa o almoço e também me batiza com o Espírito Santo. Ia dormir: Senhor, eu te agradeço pelo dia, eu te peço, me batiza com o Espírito Santo. Ia para frente, pedia, quando chamava aquele grupo para frente, eu sempre ia buscando, e via pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, mas eu não. Aí teve um dia, uma festa no ano de 2006, 23 de abril de 2006, 26 de abril de 2006. Pastor Flávio Miranda, o irmão Flávio Miranda, à época, estava pregando. Aí ele chamou as pessoas para serem batizadas, e eu disse assim: hoje eu não vou. Se Jesus quiser me batizar, Ele vai me batizar aqui. Fui birrento. Terminou e Jesus não me batizou com o Espírito Santo. Terminou o culto, tinha uns irmãos lá que ficavam sempre como fica no final do culto, alegres, alguns batizados e eu não. Quando o pastor, a pessoa já tinha terminado o culto, eu já ia saindo para casa. Aí veio um irmão eu tinha tido um desentendimento com ele uns 2 dias antes. E ele veio pedir perdão, pedir desculpa. E eu simplesmente fui desculpá-lo, perdoá-lo, e disse: tudo bem, meu irmão, está perdoado. A paz do Senhor. Quando eu fui dar a paz do Senhor, aí eu não sei mais o que eu estava falando. De repente, porque o Espírito Santo, eu quero que você entenda, ele não pode ser colocado dentro das nossas caixinhas, ele não cabe dentro delas. Ele batiza aqui na frente, ele batiza aí na cadeira, ele batiza você trabalhando na roça, na cozinha, porque é de repente, é uma obra do Espírito. Mas eu te peço, persevere, é um dom, mas custa algo. Custa o preço da perseverança, regada pela oração. Terceiro lugar, o batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado pelo falar em outras línguas. Durante muito tempo, aqueles que não professam a mesma fé que nós, diziam que nós não tínhamos evidências bíblicas para defendermos a ideia, o entendimento de que o batismo evidencia-se, o batismo com o Espírito, pelo falar em outras línguas. Mas isso está tão claro na Bíblia como o dia. Em Atos capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Em Atos capítulo 8, quando Filipe prega em Samaria, os apóstolos, aliás, depois descem lá em Samaria, e Pedro e João impõem as mãos sobre o povo. Tudo indica que houve uma evidência física, porque Simão viu que pela imposição de mãos o povo recebia o Espírito. Então está subentendido que havia um sinal físico, e contextualmente eram línguas. Em Atos capítulo 10, estavam reunidos na casa de Cornélio, Pedro pregando. Pedro ainda estava pregando, quando o Espírito caiu sobre eles. Eles foram cheios do Espírito e falaram em outras línguas. Paulo se encontra com 12 discípulos na cidade de Éfeso, em Atos 19, que não conheciam o batismo, ou não conheciam o Espírito Santo. Eram batizados apenas no batismo de João. Paulo pregou a eles, batizou-os em nome de Jesus, impôs as mãos sobre eles. Eles receberam o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. As línguas estranhas, elas evidenciam, elas não são a única, mas elas são a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo.
e a evidências subsequentes a ela, poder para evangelizar, o impulsionamento evangelístico, um desejo de fazer a obra de Deus, um desejo por uma vida de mais santificação. Mas a evidência inicial são outras línguas. E eu encerro em quarto lugar, dizendo aos irmãos que o batismo com o Espírito Santo, que é evidenciado pelo falar em outras línguas, que é uma dádiva divina subsequente à salvação, ele é indiscriminado. Ele é para todos. Todas as pessoas salvas, é claro. Todos quantos queiram o batismo com o Espírito Santo. Eu quero deixar uma palavra de incentivo a você nesta noite. Não perca, não desista, aliás, do seu propósito. Você que não é batizado com o Espírito Santo, continue clamando ao Senhor. Você que já é batizado com o Espírito Santo, a cada dia permita que o Espírito Santo sopre as cinzas do seu altar e a chama continue acesa, queimando, produzindo em você labaredas que sejam transformadas em ações para o reino de Deus e para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Meus amados, vamos ouvir o cantor Valmir. Valmir, canta um hino aí.